Acaba de chegar a Portugal o arcebispo Andrés Carrascosa Acoso, é o novo núncio apostólico. Foi até agora representante do Papa no Equador, depois de ter passado por outros países como o Gabão e Panamá. Tem uma vasta experiência diplomática em vários países e instituições e começa agora uma nova missão em Portugal. Seja muito bem-vindo, Sr. Núncio. Muito obrigado. Estou muito feliz de como fui recebido ontem à noite. Sim, obrigada por ter, na sua primeira saída da Nunciatura, vir à Renascença para esta conversa. É um grande prazer. Já conhecia o nosso país? Sim, mas muito brevemente. Estive 3 vezes, muito rapidamente. Então, não posso dizer de conhecê-lo. Porque o senhor é natural de Cuenca. De Cuenca, na Espanha, na Castilha, sim. E é a primeira vez que temos um núncio apostólico espanhol. Isso, vai precisar também um pouco interessante. de paciência. Nós já tivemos na Espanha, tivemos a Manuel Monteiro de Castro, agora cardeal. Mas é verdade, alguém me falou, você vai ser o primeiro espanhol núncio em Portugal. Sinto uma grande honra. É uma nova era e também uma contrapartida pelo facto de terem tido um português núncio. Mas como é que o senhor encara esta nova missão agora aqui em Portugal? Olha, com grande paz, com grande liberdade interior. Eu escrevi ao presidente da Conferência Episcopal sobre a base de algumas coisas que o Papa Francisco tinha falado para os núncios. Eu sempre achei muito interessante. Ele falava, quando você chega em um país, tem que desfazer as suas malas para oferecer aquilo que você é e que você leva, mas também para estar livre para receber aquilo que o país onde você chega tem a lhe ensinar. Essa é a minha atitude. Eu tenho tanto a aprender, eu vou tentar de me aproximar às pessoas, tentando compreender este país, tentando de conhecer a sua igreja, tentando de ser a voz do Papa, que é aquilo que eu devo fazer. Eu não tenho agenda pessoal, é aquilo que estive agora com o Papa, com Sua Santidade Leão XIV, que conheço bem, no tempo do estudo. Já o conhecia antes? Sim, fomos colegas de banco, na mesma aula, nos estudos de Direito. Então, isso também é uma base. Então, com essa atitude de uma grande liberdade para me aproximar, para caminhar junto com esta igreja, que é a minha igreja. Sim, vamos por partes então, porque o senhor, de certo modo, já introduziu os temas desta conversa. Então, nessa carta que escreveu quando foi anunciada a sua nomeação, quando escreveu aos bispos portugueses, disse exatamente que vem com vontade de escutar e de aprender, amar a igreja, esta igreja particular, mas como é que o senhor vai fazer isso? Bom, Há algum método? cada um tem o caráter que tem. Me ajuda o fato de ter um caráter muito aberto e de não ter dificuldade em entrar em contato com as pessoas. Em todos os países, seja como núncio, também como conselheiro. Eu estive como conselheiro no Brasil, que eram 268 dioceses. Éramos o núncio e 3 diplomatas. Eu era o sênior desses 3. E por vezes, se o núncio estava numa diocese, eu tinha que viajar a uma outra. Depois, como núncio, comecei no Congo e no Gabão, 2 países ao mesmo tempo. Visitei todas as dioceses. Porque acho que se o representante do Papa não conhece o país, não conhece a igreja, não pode ser aquilo que deve ser. Então, escrevi aos bispos, visitarei as dioceses, visitarei os institutos religiosos, os seminários, os mosteiros, onde for convidado. Eu não quero impor a minha presença. Sim, é isso que eu ia perguntar, porque como é que isso faz? Se calhar vem alguém que não se corre o risco destas visitas serem, o que é que ele agora vem aqui fazer, nós é que conhecemos isto há tantos anos e agora é uma imposição. Certo, não, pode ser. De fato, ontem à noite, chegando no primeiro encontro com alguns bispos, alguns padres, alguns religiosos, algumas religiosas, alguns leigos, algumas leigas, eu falei isso, eu estou pronto a ir, não quero impor. Mas ontem, alguns bispos, temos que marcar data. Tudo bem, vamos marcar data. Mas também não é uma visita para fazer turismo. É uma visita para me aproximar,
para ter un tempo con os padres da diocese, máis un tempo de poder conversar, escutar, perguntar, conversar en profundidade con a vida consagrada. Pretendo dar tamén unha enorme importancia á vida consagrada. E con os leigos. En algúns países, cando eu cheguei, falei para o bispo, olha, organiza encontro con os leigos. Como? O nuncio quer falar con os leigos? Sí, quero escutar, quero conversar, quero comprender o que os señores acham da vida da diocese, da vida da igreja. E o senhor já fazia isso antes deste impulso sinodal? Sempre. São 22 anos como nuncio. 2004. No fundo, esta relação do núncio com a igreja local toca a questão mais complexa da relação da Cúria Romana com a vida das dioceses. Aliás, o tema até fez parte da agenda deste consistório. Claro. Pronto, já falou, a sua experiência implica uma disponibilidade total para ouvir, mesmo quando não concorda, depois como é que o senhor resolve? Claro. Quer dizer, pode haver eu acho discussões que e assim. tem que ouvir, tem que escutar todo mundo. Por exemplo, um tema muito desconhecido na igreja, que é todo o processo de consultas antes da nomeação de um bispo. Sim, até há muitas queixas que demoram muito tempo e que nunca mais existe a nomeação. Demora tempo se quisermos fazer bem. Eu uma vez falava com o Papa Francisco, entre os meus muitos defeitos tenho também aquele de consultar mais do dobro do que o nuncio que mais consulta. Eu pego muito mais trabalho nas minhas costas, mas estou muito mais tranquilo, porque já San Agostinho falava que quem escuta mais erra menos. Então, escutar não quer dizer que você tem que concordar com tudo aquilo que escuta. Depois você tem que fazer diante de Deus o seu discernimento. Mas não se faz o discernimento sem escutar. Então, vamos falsear todo o processo. Então, para mim, a primeira coisa é conhecer, a primeira coisa é me aproximar, a primeira coisa é tentar compreender. Depois, eu vou também... A Cúria Romana, por exemplo. A Cúria Romana fundamentalmente conhece as coisas através dos núncios. Também dos bispos. Eu, em vários países, falava, não é normal que em Roma escutam somente a voz do núncio que passa uma vez por ano. Por favor, vocês têm que ir. A presidência da Conferência Episcopal tem que ir. E conversar com o Papa, e conversar com os dicastérios. Porque é assim que deve ser. Mais objetivo, obviamente, obviamente, porque ninguém tem o oráculo de Delfos que tem todas as respostas a todas as perguntas. Então, é normal que isso faz parte dessa sinodalidade, que é criar comunhão. E a comunhão não é comunhão daqueles que pensam do mesmo jeito, é a comunhão de diferentes, mas que não somente pelo respeito, todos, mas pelo amor recíproco, chegam a se escutar e, ao final, tomar uma decisão. Quando o Papa tem que tomar uma decisão, não toma a decisão sem escutar. Mas não acha que, se calhar, também há uma certa... Eu não queria chamar falta de responsabilidade, mas um comodismo de ficar fechado na diocese e achar que tem tanto para fazer, que agora o que é que eu vou fazer a Roma para falar com o Papa? E, portanto, depois... Sim, pode ter, mas isso aí é preguiça. Quando, por exemplo, numa conferência episcopal tem uma equipe, un presidente, vicepresidente, secretario-geral, normalmente deben asumir a responsabilidade de representar os seus irmãos sobre a base daquilo que o corpo dos todos os irmãos está pensando, colocar en Roma aqueles que son as prioridades, aquilo que acham que é máis importante, de maneira que Roma escuta tamén da boca deles aquilo que está acontecendo. Portanto, o que o senhor propõe é um maior dinamismo até dos próprios bispos em relação à Cúria. Com certeza, sempre fiz. Muito bem. O senhor também chega a Portugal num contexto político complexo, vai haver eleições, enfim, há uma certa fragmentação e também num momento de graves dificuldades materiais e humanas, como sabemos, causadas por fenómenos naturais. Nesse sentido, o que é que pode fazer um núncio? Vamos ver, eu estou chegando, tenho que compreender, eu não posso pontificar, eu tenho que escutar. Eu pretendo me aproximar mesmo aos grandes grupos da mídia
para escutar, para dizer, me ajudam a compreender o seu país. Eu acho que essa é a atitude. Depois estou chegando num momento de uma crise complexa a todos os níveis. Mas esta crise social, destas chuvas, dos ventos, estes desastres, tanta dificuldade, mortos, feridos. Então, eu não posso, porque sou, como nuncio, sou um embaixador, devo primeiro apresentar cartas credenciais, e antes de me apresentar ao Presidente da República, nas mãos dele, ao povo todo de Portugal, eu não devo fazer visitas, coisas. Mas eu já marquei, eu vou apresentar cartas credenciais ao Senhor Presidente na segunda-feira, e na terça-feira vou estar em Leiria, em Fátima, porque me falaram que é a região mais atingida. Então vou ir lá. No dia seguinte, vou colocar os pés no terreno. No fango. Também, claro, o senhor ainda não conhece, presumo eu, os dossiês também da Igreja em Portugal. Um deles é o dos abusos. Tem que ter paciência comigo. Tenho que estudar. Mas, sobre tudo isso, eu já tratei nos países onde eu estive. Eu acho que aí temos que ter uma transparência total. Uma grande transparência, com respeito de todos, também das vítimas, porque às vezes são as vítimas que não querem que os nomes apareçam. É uma questão tão complexa, mas eu também estou acostumado a tratar esses temas e nunca vou olhar para o outro lado. Isso podem ter certeza. Muito bem. O senhor há bocadinho disse que esteve com o Papa Leão, nós vimos, foi anunciado, teve há poucos dias. Recebeu algumas indicações dele para Portugal? Sim, conversamos. Ele conhece, percebi que conhece. Obviamente são coisas muito delicadas, pessoais, que ele me encarregou. Eu não queria chegar no país sem, em primeiro lugar, ir escutar o Papa, que eu devo representar aqui. Então, pretendo ser essa presença dele, essa atenção dele. Isso é um núncio, não é outra coisa. Sim, e acha que o Santo Padre vai vir a Portugal no próximo ano? Todos nós o desejamos. Como ele imagina. já falou a palavra Fátima, mas acho que foi no avião. Não, acho que foi quando saiu da Castelo Gandolfo, perguntaram-lhe, ele disse sim, mas também quer ir a Guadalupe, também quer ir. Portanto, estão a chover convites de todo o lado, eu também percebo. Obviamente, todo mundo está convidado. Ele no avião disse sim, a prioridade era a África. Todo mundo está convidando ele. Que vai vir, vai vir. Quando? Vamos ver, porque a agenda do Papa não é simples. O senhor conhece-o há muitos anos, tratam-se por tu? Não. Sim, não poderia ser de outra maneira. E quer contar como é ele como pessoa, já agora, que o conhece bem? É a mesma pessoa que eu conheci no ano 82. Ou seja? A mesma pessoa que agora podemos perceber, uma pessoa profunda, é uma pessoa muito que pensa as coisas. O primeiro estudo dele foi matemáticas. Portanto, tem uma cabeça muito arrumada. Matemáticas, filosofia, teologia, e aí caímos na mesma aula em direito. Então, é uma pessoa muito lógica, e ao mesmo tempo muito profunda. E não vai fazer gestos, mas sabe uma coisa, que pode ser que, como alguns jornalistas falam, não faz titulares, manchetes. Primeiras páginas. Sim. Porém, alguém que precisa escutar. Uns dias atrás, um diplomata, alguém longe da igreja, 1000 milhas, falou, olha, tem alguns discursos do Papa, sobretudo aquele que falou para a FAO, para a alimentação, que colocou os grandes valores da civilidade de Ocidente, que não estamos sabendo interpretar, não estamos sabendo escutar. Isso me falou alguém que não é da igreja, que longe da igreja, mas que aprecia. Ninguém no mundo, neste momento, está falando estas coisas como o Papa Leão está falando, com uma enorme liberdade interior, sem ofender,
mas colocando as coisas. Eu acho que isso é um presente de Deus para a humanidade neste momento que líderes, humanidade, não temos. Sim, Não um temos momento tantos. também mundial muito complexo, Muito com esta complexo. pressão de Claro, guerras e não só. certo. Porém, este homem está aberto, está escutando todo o mundo, mas tem as ideias claras. Quando ele foi eleito, o senhor onde é que estava? Em Quito, no Equador. E como é que foi a surpresa? Chorei mais que toda a minha vida. Sim, porque eu tinha estado com ele 2 meses antes. Tínhamos conversado tantas outras coisas. Foi um momento muito, muito importante para mim. E quando eu vi, escutei o nome, o cardeal que falou o nome é da minha turma na Academia Diplomática. Todos colegas. E aquele que era o Papa era o meu colega no direito canônico. Então, eu fiquei muito, muito emocionado. Chorei. Mas foi muito um ato de fé, porque depois, quando eu cheguei a primeira vez assim na frente dele, eu falei: tu és Pedro, tu. É um ato de fé. É também um privilégio ser amigo pessoal do sucessor de Pedro. Que eu beijei o anel, mas ele levou a mão nas costas e a gente fica abraçada, porque assim, tem um relacionamento bonito de jovens padres. Ele, quando ele começou, acabava de ser ordenado padre. Eu já era padre velho, era 2 anos padre. Quando estivemos juntos. Já tinha 2 anos de experiência à frente dele. Temos a mesma idade, são 3 meses de diferença. Mas sim, existe essa, é uma graça porque isso não é que acontece uma vez na vida, não, acontece uma vida na história, que abre-se aquela janela e sai alguém que você chama de tu. Isso é uma graça. Senhor Núncio, o senhor está há 40 anos ao serviço da Santa Sé, no fundo, certo, com grande experiência em contextos muito diferentes, a África, países da Escandinávia, esteve em Genebra junto às agências das Nações Unidas, sim, passou pelo Brasil e Canadá, enfim, trabalhou na Secretaria de Estado. Sim. O que é que mais o preocupa agora? Porque agora o senhor veio para a velha Europa, que no fundo, como dizia o Papa Bento, cansada da fé, oficialmente, sociologicamente ainda talvez seja um país católico, mas depois na prática... E até lembrando que o Papa Leão disse logo na primeira homilia, ainda na Capela Sistina, que há muitos batizados que vivem um ateísmo prático. Certo. Agora a realidade que o senhor vai enfrentar é muito diferente daquela de onde vem. Certo. São 29 anos fora da Europa. 29. Para trás, fiz 8 anos e meio no Equador, 8 anos e meio no Panamá, 5 anos Congo e Gabão como núncio. E antes, como conselheiro, 3 anos no Canadá e 4 anos e meio no Brasil. 29 anos. A Europa mudou muito. É verdade que eu sempre estive em contato com a realidade da minha região, da minha família. Eu nunca fiquei por fora daquilo que estão vivendo. Mas é verdade que este ponto de que podemos ser até sociologicamente católicos, mas precisa redescobrir o Evangelho. Aqui o meu ponto vai ser sempre levar as coisas ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no fundo é aquilo que tem a força de ajudar uma sociedade. Francisco de Assis, agora estamos 800 anos. Nosso Senhor me ensinou a viver segundo o Santo Evangelho. Ponto. E isso fez uma mudança extrema. Mas todos os grandes santos foi assim. Santo Antônio, que fez? Alguém que viveu o Evangelho em radicalidade. Eu vou propor e não vou me cansar de propor, escutemos a palavra de Deus. Que seja a partir da luz que é a palavra. Eu fui muito marcado já de jovem uma frase que tem no Salmo 118, a tua palavra é lâmpada para os meus passos, és luz no meu caminho. E a palavra de Deus, estamos escutando tanto ruído, mas que pouco escutamos o Evangelho e a palavra de Deus. Mas não lhe parece que há contextos onde é mais árido, sei lá,
E também varia, no fundo, a voz da Igreja e as denúncias e todo este desafio cristão no meio do mundo varia consoante a coragem ou não. Por exemplo, penso, agora o Papa esteve no Líbano. Quando se está em minoria, quando se tem um sofrimento de certo modo, há como que uma coragem maior para viver a fé. E se calhar o bem-estar e uma vida mais burguesa amolece. Certo, mas nós temos alguma coisa a nosso favor, que existe já uma grande religiosidade. Precisa evangelizar essa religiosidade. Porque se ficamos somente com essa religiosidade, somente externa, a secularização vai Claro, levar engole embora. tudo. Precisa descer ao Evangelho. Recuperar. Não, a partir daí, dessa devoção, dessa religiosidade, vamos enfrentar o Evangelho e fazer com que o Evangelho, a palavra de Deus, ilumine a nossa vida. E isso hoje tem a mesma força de transformação e de mudança que teve durante a história toda. Eu fico convencido a nível pessoal, em primeiro lugar, porque, quer dizer, eu enfrento esta nova missão não como um trabalho, mas como uma coisa, como partilhar uma experiência de Deus. E ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Em primeiro lugar, a minha responsabilidade é fazer eu uma experiência de Deus cotidianamente. E é isso que o Senhor nos deseja para cada um. A partir daí, pode partilhar aquilo que você vive. Portanto, podem ser não tanto maioria, mas mais esclarecidos. Claro, não me interessam os números. Nosso Senhor nunca importaram os números. Ele foi na profundidade das coisas. É claro que isso exige uma conversão. É claro que isso não é fácil. Nosso Senhor não conseguiu converter. No momento da dificuldade, fugiram. Correu mal, a certa altura. Ficou um só de 12, né? Quer dizer, é difícil, porque é difícil. Eu não sou um iluso que acha que não tem, aqui vou chegar, vou fazer. Não, vou entrar numa igreja que tem uma história, que tem uma tradição que eu admiro e respeito. E a partir disso, vamos caminhar juntos. E na medida que eu puder, vou fazer aquilo que o Papa está fazendo, propor o Evangelho sine glossa, sem nos perdermos em tantas coisas. E ele tem, da sua parte, o fato de ser filho de Santo Agostinho, está nos propondo algumas frases, alguns ensinamentos de Santo Agostinho que são muito úteis, porque ele também ensinou num momento que não tinha tanta unanimidade da sociedade, é difícil sempre, mas que nos pode ajudar em muitas coisas. Eu pretendo, no meu estilo, sem pretensões, pretendo viver desse jeito e propor essa vida. Muito bem. Senhor Núncio, mesmo para terminar, não haveria muito mais temas, mas isso deixamos para mais tarde. Certo. Também vi que o senhor é muito ativo nas redes sociais. Quer explicar porque é que é esta opção? Isso foi uma conversão Então. na minha vida. Vou contar. Eu era anúncio apostólico no Panamá. Acho que foi 2009, 2010. E chegou o tema do Papa Bento para a jornada das comunicações sociais. E o tema era as redes sociais, nova fronteira da evangelização. Eu torci o nariz. Será? Não estava muito convencido. Aí um padre jovem me ligou e falou: sabe, alguns padres, alguns jovens que estamos interessados em comunicação, gostaríamos de convidar, senhor, poderia nos acompanhar uma missa e na homilia nos explicarmos o tema do Papa, que é o anúncio apostólico. Pedem de explicar aquilo que o Papa fala, é a coisa mais normal deste mundo. Eu falei aquilo que o Papa propunha. Mas, no final da missa, olha quanto eu estava convencido de tudo isso, falei: olha, aos padres vou falar uma coisa. Se perdermos menos tempo nestas coisas estúpidas e dedicarmos mais tempo para escutar as pessoas, vamos chegar mais longe.
Mas quando eu cheguei em casa, tive um escrúpulo de dizer, mas quem é você para ir em contra aquilo que o Papa está Portanto, propondo, o senhor não? tinha pregado uma coisa e depois aos padres disse outra. Não, eu falei, sim, eu falei aquilo que o Papa falou, mas depois Sim. não precisa perder tempo nestas coisas, Sim. porque não estava acreditando tanto nisso. Mas aí tive esse... Então aí entrei, twitter.com, fiz uma conta, facebook.com, fiz instagram.com, fiz. E aí comecei a... Mas não comecei, somente fiz a conta. Saí, ponto. 3, 4 meses mais tarde, falei, eu fiz uma conta, vou ver se lembro ainda a contrassenha. Entro, mensagens, 0. Seguindo, 0. Seguidores, 300. Falei ao secretário, o que é isso? Não, que o senhor coloca aí, 300 pessoas vão ver isso. Falei, mas eu faço pregação todo dia para 3, então vou colocar. Comecei a escrever alguma coisa, as pessoas começaram, aquilo que o senhor escreveu era para mim, não sei o quê. Hoje tem 60, 70 mil pessoas que tenho que dar de comer todo dia. Então, tento de partilhar aquilo que eu vivo, sem mais... também alguma notícia. Hoje cheguei ontem, ok? Cheguei, agradeço a acolhida que recebi, seja no aeroporto, seja na anunciatura. Bom, quantas pessoas, por exemplo, do Equador, felizes, obrigado, que o senhor está partindo. Bom, tudo bem. Mas depois tento de ir um pouco mais em profundidade. Não apenas falar para pessoas já convencidas, mas também colocar mensagens que não são propriamente cristãos, mas que são de um humanismo que faz bem a todos, também a quem não crê, a quem não tem a experiência da fé. Eu pretendo, desse jeito, ser universal e falar a todos. Tem quem gosta, tem quem insulta, tem tudo. Mas isso é bom. Nasceu dessa maneira. E depois, durante a Covid, eu vi que tinha tanto sofrimento no mundo. Então aí coloquei uma coisa de humor. E uma senhora, não conhecia, me escreveu, olha, meu pai faleceu, tem sido um drama, não permitiram nem acompanhar o funeral, não temos tido a possibilidade de fazer esse luto, estamos todos rotos, porém hoje o Senhor me fez rir pela primeira vez. Eu falei, isso é um ato de caridade. Coloquei algumas vezes. Agora eu tenho um problema, que a conta era em espanhol, agora não sei o que fazer. Se agora fazer outra conta em português ou não sei o que, não sei. Pelo momento agora estou em outra... Em fase de discernimento, planeta, certamente, temos que ver... Quer abra uma conta em português ou não, por isso, agora vai ter mais seguidores, certamente. Vamos ver. Porque, não sei, na verdade não sei, e não me preocupa, porque não é que vou procurando uma, não sei, uma fama, não me interessa, Sim, partilhar uma vida. Ponto. Procuro uma proximidade com as pessoas. Certo. Proximidade certamente da qual vai beneficiar o nosso país, que é muito hospitaleiro. Espero sim, que o senhor sei. goste de aqui estar. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Desejamos-lhe uma boa missão. Muito obrigado e com grande prazer.